E aí, galera do programa Tá na Cultura de hoje, olha só, gente, eu tô aqui na Fábrica do Saber, que é uma extensão da Biblioteca Pública Municipal de Novo Hamburgo, um conceito um pouco diferente, um show muito bacana isso aqui. Olha, quando eu era criança eu queria ter essa oportunidade de estar aqui toda hora. Milene Barazetti, o consertador de coisas e no Mar de Aurora. Vamos falar um pouquinho com alguém que conta histórias, que sabe um pouquinho de livros nessa cidade de Novo Hamburgo, porque afinal de contas, dia 2 de abril é o Dia Mundial do Livro Infantil. Oh. E dia 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil, né, em homenagem ao Monteiro Lobato. E dia 23 de abril é o Dia Mundial do Livro. Nossa, quanto tempo tu trabalha com livros, Milene? Nossa, trabalhar com os livros, eu acho que desde que eu comecei a estudar. Porque eu sempre gostei professora, muito, né? Mas quando eu me formei como professora, meu encantamento ficou maior, né? Mas eu sempre gostei muito de ler e de escrever, porque minha mãe é professora de língua portuguesa, né? Então ela me influenciou muito. E desde então, quando eu comecei a trabalhar com crianças e adolescentes, o livro sempre foi assim algo que é o meu instrumento didático que eu mais uso, mas não só como uma coisa para ensinar, é um livro assim para a gente assim ter prazer com aquela história e pensar assim o quanto ele é artístico, né? E quanto ele pode propiciar para quem está lendo, ou quem está escutando a leitura, ou quem está escutando a história sendo contada. Como é que surgiu esse dom, digamos, como é que tu descobriu esse dom assim de contar as histórias também? Porque a leitura de livros é uma das coisas mais fantásticas do ser humano, mas ele precisa também se comunicar, e a comunicação é uma coisa maravilhosa, né? Então, como é que tu conseguiu, como é que tu juntou, quando é que tu descobriu assim, eu vou contar essas histórias agora, eu vou ser a gente chama de contadora de histórias? Sim, pode chamar assim. Tem gente que gosta de narradora de histórias, mas geralmente se usa contadora de histórias, né? No Brasil se usa mais contadora de histórias, né? No exterior é mais narradora de histórias. Quanto tempo tu faz isso? Eu já faço desde 2009, né? Mas eu sempre fui assim experimentando até chegar em 2009 a dizer que eu sou agora uma contadora de histórias. Antes eu me considerava uma leitora com fluência e que fazia muitas vozes diferentes para contar uma história. Agora já não, né? Agora já me considero uma contadora de histórias porque eu faço muitas adaptações dos contos, principalmente, né? Os livros autorais, eu decoro as histórias e faço toda uma preparação para a contação dessa história, né? Não fica com o livro na frente lendo, daí a bruxa disse. Não é assim? Não que não seja bacana também, claro, né? Eu acho que vale todas as possibilidades, né? Mas como mediadora de leitura, o livro ele sempre está junto comigo, né? Eu tenho uma mala que eu carrego algumas coisas dentro. E daí mas nós tínhamos que mostrar essa mala tá aqui, não? Tá. Nós temos que mostrar essa mala depois. Ué. E essa mala, eu levo os livros ali dentro. Então, sempre depois da contação de histórias, eu mostro esses livros, né, como um objeto de arte mesmo, para todo mundo saber de onde que veio aquela história, né? Se é uma história que não está num livro, que é uma história que alguém me contou, também eu falo, quem me contou essa história foi o fulano, né? Eu acho importante a gente sempre ter as fontes, né, das histórias, né? E me diz uma coisa, como é que é para ti? Por exemplo, escreveste livros depois. Esses livros são de 2014. Esse aqui é de 2014. Tá aqui, vou mostrar aqui. E esse foi lançado ano passado. O Consertador de Coisas. Que nome simpático, hein? Isso aqui eu acho que dá uma peça de teatro. O que tu acha, Vi? Dá, né? Uma peça de teatro, eu acho que esse aqui. E o outro, esse foi do ano passado, no Mar de Aurora. Esse parece um pouco mais sério, mais adulto, não? Ele é juvenil. Juvenil. Ele é pro jovem, pro adolescente. Até porque fala sobre essas mudanças que a gente tem da infância para a adolescência e aquelas dúvidas todas que a gente fica no meio do caminho. Mas de uma forma fantástica, né? Porque ele tem toda uma fantasia e uma história fantástica. Porque tem seres fantásticos. Quem é que vem aqui? São mais crianças, mais adolescentes? Tem adultos também? Aqui na fábrica, qual é o endereço daqui? Fábrica Rua Tupiniquins, número 40. Junto à escola Nilo Peçanha. E tu és uma das professoras da Nilo Peçanha, mas trabalha
trabalha aqui mais na Fábrica do Saber mesmo. Fábrica do Saber, esse nome já é maravilhoso. Essa pessoa aqui é muito querida. Eu quero que tu faça alguma voz diferente, Milene. Conta um pedacinho, uma história aí com uma voz, assim que dê para trocar umas 2 ou 3 vozes, assim, o que tu acha? Que dê para tocar umas 3 vozes. Que tu fala um pouquinho de uma, aí a bruxa chegou, daí o... Olha que a bruxa é bem muito malvada, Deus, minha não bruxa. assusta os telespectadores aí. Não, mas tem uma história. Tem uma história de um rei que se casou com uma bela moça só porque ela sabia fiar, engomar e bordar. E essa moça, ela tinha uma tia, que na verdade não era tia dela, né? Eram tias que ensinaram ela a fazer essas coisas. E o rei não sabia como eram essas tias. E quando ele casou com ela, com essa moça, ele disse que se ela não soubesse fazer essas coisas, ela iria ser decapitada. Ai, meu Deus. E no dia, então, após o casamento, o rei esperando, né, que a sua bela esposa fizesse essas coisas, chegou então as 3 tias e bateram lá na porta do rei. E quando ele abriu a porta, ele ficou apavorado, porque uma delas tinha uma corcunda imensa nas costas, a outra tinha os olhos mais tortos que uma banana e a terceira tinha as mãos furadas. O rei já foi logo perguntando: mas quem são vocês? Ora, meu rei, nós somos as tias da sua rainha. Tias da minha rainha? Como assim? Ora, você não sabe que fomos nós que ensinamos a bela rainha a engomar, bordar e fiar. Nisso, a rainha, que estava descendo as escadas para ver quem tinha chegado ali, viu as 3 tias e fingiu que realmente as conhecia. O rei queria saber o que estava acontecendo e foi logo dizendo: Mas como vocês é que ensinaram ela? Meu rei, eu ensinei a bela rainha a engomar. Engomo o dia inteiro sem parar, por isso eu tenho essa corcundinha nas costas. E eu ensinei a bela rainha a bordar. Eu bordo o dia inteiro sem parar, por isso eu tenho esses olhos tortinhos. E eu, rei, eu ensinei a bela rainha a fiar. Eu fico fiando o dia inteiro na roca sem parar, por isso as minhas mãos são furadinhas. O rei, ouvindo tudo aquilo, olhou para a bela rainha, que era tão linda e formosa, e disse: a partir de hoje, no meu reino, a minha esposa está proibida de fiar, engomar e bordar. E tenho dito. E assim dizem que os dois foram felizes por muito, muito tempo. Milene Barazetti, que coisa fantástica. Ó, tô todo arrepiado aqui, que bom, viu? O resumo da história. É bem mais longo e bem mais... Mas como tu me pediu uma curtinha, fiz um... Mas que legal. Olha, Dia do Livro, Dia Mundial do Livro, dia 2 de abril, um dia para comemorar e um dia para fazer um convite, então, para vir conhecer, quem ainda não conhece, a Fábrica do Saber em Novo Hamburgo, que é um espaço extremamente bacana, biblioteca, leitura. Para todas as idades. Todas as idades, não é só para criança. Não. Tem muita literatura adulta de qualidade, né? Nós estamos sempre adquirindo livros que as pessoas estão aí querendo ler. Inclusive, chegou essa semana o livro Bailei na Curva, da peça de teatro. Isso, né? chegou essa semana uma raridade, o livro Bailei na Curva, que uma das atrizes do Bailei na Curva, a Márcia do Canto, que me falou que esse livro era uma raridade. Quando eu mostrei para ela, olha o que eu achei aqui, que eu ganhei aqui, ela disse: cuida bem desse livro, que é uma raridade. Legal, gente. Está na Cultura de hoje, entrevistando a Milene Barazetti. Que maravilha. Venha conhecer a Fábrica do Saber. Feliz Dia Mundial do Livro, dia 2 de abril.